Esse caso do Felipe Martins é uma novela grande, mas das grandes. E o que a gente pode concluir é que há um absurdo atrás do outro. Há 5 dias, o ministro Alexandre de Moraes ele tinha pedido para a Polícia Federal dar um posicionamento sobre o pedido de prisão e sobre a suposta viagem que o Felipe Martins não fez para os Estados Unidos. E a Polícia Federal concluiu e ela soltou uma nota. A gente vai trazer para vocês aqui nessa última informação que acabou de sair. O advogado da defesa, que é o Jeffrey Chikine, ele já falou sobre isso também. A gente vai trazer a publicação aqui da CNN Brasil, que está repercutindo muito esse caso. A resposta da Polícia Federal ela vai te surpreender. A gente vai falar sobre alguns assuntos também que têm acontecido aqui nessas últimas horas na política brasileira e na geopolítica também. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Antes de mais nada, já vai deixando o seu like, já comenta, já ajuda o nosso canal a bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Vamos entender melhor aqui essa história aqui do caso do Felipe Martins, que o ministro Alexandre de Moraes ele tinha pedido um posicionamento da própria Polícia Federal. Publicação feita aqui pela CNN, a gente vai trazer para vocês aqui o vídeo, onde mostra aqui qual foi a resposta da Polícia Federal sobre esse assunto aí. A Polícia Federal acaba de responder a um ofício do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possível entrada de Felipe Martins, assessor internacional do governo na época de Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos, isso no fim de 2022. Quem traz essa informação para a gente é o analista Caio Junqueira, voltando aqui para o nosso estúdio. A Polícia Federal diz que Felipe Martins simulou essa entrada nos Estados Unidos, Caio? Isso, diz que tem todas as características de uma simulação dessa entrada. Quem faz esse ofício é feito a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, e quem responde é o Fábio Shor, que é quem conduziu todas as investigações da trama golpista. E ele responde, ele diz exatamente isso, Márcio. Ele diz que a presença física dos integrantes da comitiva presidencial perante as autoridades migratórias com a finalidade de simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano. Ele sugere que a organização criminosa investigada e parte dela já condenada pelo Supremo Tribunal Federal teria feito essa simulação de entrada. Qual que é a tese ali? O que o Fábio Shor coloca? Ele coloca que no momento das operações e das diligências, na percepção deles, dos investigadores, a todo instante o Felipe Martins tentava despistar. E que aí despistaram os investigadores, quando foram até a residência dele, daí ele estava na casa dos sogros, ele estava em outro lugar. E aí essa simulação se inseriria neste contexto. Ou seja, para resumir aqui o que está acontecendo, a Polícia Federal está concluindo aqui que o Felipe Martins, ele produziu aquele documento falso que ele esteve sim nos Estados Unidos. Ou seja, ele teve ali o apoio do sistema imigratório americano dizendo que ele não foi para os Estados Unidos. Olha só que loucura. E aqui quem está falando é aqui o Jeffrey Chikine, que é o advogado da defesa dele também. Olha só. Temos qualquer resposta da Polícia Federal, menos esta. O ministro Alexandre de Moraes, há 5 dias, pediu para que a Polícia Federal se manifestasse sobre a prisão de Felipe Martins e a suposta viagem aos Estados Unidos. A resposta acabou de sair. E sabe o que nós acabamos de ler? Que o delegado Shor, que a Polícia Federal quer incluir nos inquéritos das milícias digitais os advogados, a imprensa e os influenciadores que estão questionando a prisão de Felipe Martins. Aí, só pra gente comentar um assunto aqui um pouco, você tá entendendo tudo. A Polícia Federal ela quer incluir nos inquéritos da fake news, que é aquele lá de 2019, se eu não me engano, todas as pessoas que não concordar totalmente aí com o judiciário, com tudo que está acontecendo. Ou seja, se você comentar nesse assunto aqui, criticando o judiciário, você pode ter certeza que você vai estar na lista aí da Polícia Federal, de todos os investigados e será possivelmente incluída aí no inquérito. A gente que está falando sobre isso aqui todo dia, muito possivelmente a gente pode estar fazendo parte desse processo aí. Exatamente isso. A ditadura escalou a ponto de que agora, quem criticar as instituições será incluído no inquérito das milícias digitais. E isso vai acontecer. É isso que diz essa manifestação do delegado Shor. Vejam com seus próprios olhos. Venham já para esse parágrafo aqui, ó. Não se pode olvidar que essa circunstância envolvendo a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira tem sido utilizada como prática de novas ações
de embaraçamento tomadas como estratégia para descredibilização das provas e das autoridades que atuaram na persecução penal. Pare aqui. Ele acaba de dizer que a nossa defesa está praticando crime por estar questionando o trabalho das autoridades que prenderam injustamente Felipe Martins. Que a nossa defesa está praticando crime de milícia digital por estar questionando a prisão injusta de Felipe Martins e por estar rebatendo as provas que foram utilizadas indevidamente para prender Felipe Martins. É uma criminalização do exercício da defesa. A defesa está praticando crime, Felipe Martins está praticando novos crimes por se defender, criando embaraçamento do processo e das investigações. É difícil. Coloca aí nos comentários pra gente saber qual é a sua opinião sobre esse fato aqui. Se você concorda aí com a Polícia Federal, você concorda com o ministro Alexandre de Moraes, a gente vê que é uma perseguição sem tamanho. Qualquer pessoa que se contrapõe aí das instituições hoje no Brasil, ela tá correndo sério risco aí de estar nesses inquéritos aí de fake news, porque é eles mesmos que julgam o que é verdade e o que não é verdade, o que é pertinente e o que não é. Aí a gente vê o perigo daquela fala do presidente Lula, que fala que vai regular as redes sociais e doa quem doer. Então a gente vê aí claramente que muito possivelmente daqui a pouco não tem nenhum mais de nós aqui falando aqui abertamente para todo mundo ver. E olha que a gente não tá mentindo, a gente não tá difamando, a gente só tá mostrando o que realmente acontece. Mas esse é o grande perigo aqui no Brasil hoje. Se você concorda, deixa o like aí, comenta sobre esse assunto também, que isso é muito importante. Agora, pra gente diminuir um pouco a tensão, vamos colocar aqui uma publicação que também tá dando muito o que falar, que tá repercutindo aqui nas redes sociais, que é a questão desse papagaio aqui, ó, que tá vindo aqui uma turma do PT e tem hoje essas inteligências artificiais, elas estão tomando conta aí do mercado no geral, mas essa aqui ficou tão bem feita que a gente não sabe se é inteligência artificial ou não. Olha só o que esse papagaio fez aqui nesse vídeo. Lá vem o pessoal do PT, esconde a carteira, esconde tudo, senão vão levar. Lá vem o pessoal do 9 Dedos, esconde tudo. O quê? Esconde tudo. Esconde tudo, senão leva. Pessoal, ficou muito bem feito. O que você achou desse papagaio aqui? Coloca aí nos comentários, que é muito importante pra gente. Olha só, a gente vai trazer aqui uma outra publicação também, que é aqui do deputado federal Luiz Lima, onde ele traz aqui, ó, que o ministro ali, o Fernando Haddad, ele estava falando ali num palanque junto com o Lula, toda aquela bravata, e olha aqui o tanto que ele desmonta bem a situação aqui. Preste bastante atenção nesse vídeo. E aqui que o presidente Lula determinou, Haddad, eu vou te convidar para ser ministro da Fazenda. Existe uma narrativa muito grande na esquerda, onde que fala que vai tirar dos ricos para dar para os pobres. Mas na verdade, isso aqui é nada mais do que pura narrativa, pura mentira. Na verdade, eles querem tirar dos pobres, querem tirar dos ricos e querem afastar de vez os ricos do Brasil, que são as pessoas que produzem mais aqui para a sociedade, porque todo mundo que é rico, de certa forma, ele está contribuindo, ele está gerando emprego, ele está fazendo tudo, mas a partir do momento que o governo começar a bater feio em cima disso aí, vai acontecer igual aconteceu em todos os países do mundo. Ele simplesmente sai do país. Porque o rico, ele não quer ficar pagando imposto, milhões de impostos aí à toa. Tem muitos países aí que recebem, que tem essas questões fiscais todas. Isso aí é um negócio que é muito chato aí pro Brasil inteiro. Eles estão aí colocando a culpa que vai tirar dos super ricos para dar para os pobres. A gente vê aí que é uma clara narrativa da esquerda. Porque um governo que prioriza a sua população, ela não tira de ninguém, ela diminui o imposto de si próprio. Ela corta os gastos do governo, que é bilhões, muitos, por narrativas aí que não são nem pertinentes para a população. Olha esse vídeo. Mas você tem que prometer uma coisa. Nós vamos realizar o meu slogan de campanha. É o pobre no orçamento e o risco no imposto de renda. Essa turma tem que pagar imposto. É isso que está mudando e é isso que incomoda.
Vocês não podem calcular o quanto isso incomoda. Haddad, com todo respeito, que discurso babaca. Cara, eu tô chegando aqui em Brasília e eu vejo esse seu discurso. Você sabe o que me incomoda de verdade, Haddad? É ver os presídios, as facções criminosas comemorando a eleição do seu chefe Lula e do PT em 2022. No Brasil, quem gera riqueza já paga uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Enquanto nos Estados Unidos, com mais de 23 milhões de milionários, 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos são milionárias. Lá, se exalta o sucesso. Aqui no Brasil, com apenas 380 mil milionários, se depender de vocês, vai cair ainda mais, porque o rico está indo embora do Brasil. Quem tem dinheiro está indo embora. 60 vezes menos que nos Estados Unidos. Aqui se criminaliza quem prospera. Esperar o quê? De um país governado pelo Lula, pelo PT, que valoriza o marginal ao invés de valorizar quem anda na lei, que valoriza o lento e condena o rápido, que valoriza o assistencialismo e não a produção. Um país que todo mundo tem direito e ninguém tem dever. Haddad, você sabe quanto custa um funcionário que ganha 10 mil reais para o patrão, para o próprio empregado? 18 mil reais para o patrão. E o empregado, ao invés de receber 10, recebe 7. O governo, nessa operação de 18 mil reais, fica com 11. É por isso que o funcionário não é bem remunerado, o patrão não consegue prosperar. Você sabe quanto é o salário mínimo no Brasil? $250. É menos do que no Paraguai, $350. No Equador, 460. Você sabe que o poder aquisitivo do brasileiro despencou nesse governo Lula, 30% de inflação dos alimentos. O brasileiro que ganhava 5 mil reais lá em 2010 precisa ganhar 12.400 reais hoje em 2025 para ter o mesmo padrão de vida. São 20 anos de destruição. A gente vê aí, pessoal, que a situação no Brasil ela não é nada fácil, ela está se complicando a cada dia e o governo está afundando o Brasil nas dívidas. O governo não tem nenhuma responsabilidade fiscal. Isso que a gente vem sempre falando aqui, a gente vem sempre trazendo, mostrando as provas aqui de tudo que acontece. E aqui, a gente vai trazer mais um vídeo aqui para finalizar, que é o Coppola. O Coppola que geralmente quando ele faz ali esses debates, geralmente aí o adversário não sabe nem onde põe a cara. Esse aqui foi um vídeo que a CNN, dentro da CNN Brasil, onde eles estavam comentando ali sobre o assunto do Lula e do Trump. Olha só que debate aqui, a lavada que o Coppola deu nesse cidadão aqui. O Lula disse que não vai aceitar que um presidente ouse falar grosso com o Brasil. Só que Donald Trump não fala grosso, nem levanta a sua voz. Ao contrário de Lula da Silva, que é um autêntico bravateiro de palanque, mas até outro dia tinha medo de telefonar para o presidente americano com receio de não ser atendido. E, pelo que nós vimos até agora, a coragem do Lula termina na rede social. Porque na hora que o embaixador da Jabuticaba foi convidado publicamente na ONU para se encontrar com Trump, ele fugiu, acovardado, alegando ter muitos compromissos na agenda. Mas enquanto o nosso presidente fujão finge ter a coragem que não tem, esbravejando nos palcos do Brasil, o Trump se impõe pelas suas realizações no palco global. Em poucos meses, aqui, à frente do governo americano, o Trump interrompeu 8 guerras internacionais, incluindo o recente acordo de cessar-fogo entre o Estado de Israel e os terroristas do Hamas. Terroristas que, diga-se de passagem, celebraram a eleição do Lula e repostaram falas do petista nas redes sociais. Aliás, deve ser por gratidão ao Hamas que o Lula e seu governo se recusam a classificá-los como grupo terrorista. Mas mudando aqui de conflito e mudando também de continente, enquanto o Trump está sufocando o narcoterrorismo na América Latina e combatendo os opressores do povo venezuelano, o governo Lula dá sustentação diplomática à ditadura de Nicolás Maduro, que, segundo Lula, não passa de uma narrativa. Aliás, nunca antes na história desse país um presidente defendeu com tanta verve o interesse de um ditador estrangeiro. Aspas aqui para o senhor Lula da Silva na última quinta-feira. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem o direito de dar palpite de como vai ser a Venezuela. Quanta desinformação e quanta hipocrisia. O Lula finge defender a democracia enquanto apoia uma ditadura, fazendo de conta que o povo da Venezuela é soberano e decide o próprio futuro do país. E mesmo diante de provas irrefutáveis da fraude nas últimas eleições, o PT, o MST e tantos outros reconheceram o resultado fraudado e ainda parabenizaram o ditador vencedor. Assim, quem manda no destino da Venezuela não é o povo de lá, como afirma mentirosamente o senhor Lula da Silva. Quem manda no triste destino da Venezuela é o ditador socialista Nicolás Maduro, amigo, companheiro e aliado do Lula, que o petista fez questão de receber com honras de Estado, tapete vermelho, talvez para combinar com a cor do sangue de milhares de venezuelanos assassinados pelos esquadrões da morte e pelas milícias do regime chavista.
Então, o Lula diz que não abaixa a cabeça para Trump, mas coloca o país de joelhos para as ditaduras dos seus aliados ideológicos, transferindo bilhões de reais do pagador de impostos brasileiro para ditaduras falidas e agindo aí como garoto propaganda do autoritarismo. É isso que verdadeiramente atrapalha o diálogo do Lula com o mundo livre e democrático. É o alinhamento irracional desse governo com o mundo antidemocrático. Tem algumas coisas que a gente pode concluir para acrescentar aqui também nessa fala do Caio Coppola, que é a questão aí do medo do presidente Lula que o Maduro caia nas mãos do Trump. Porque a questão lá daquele Eupólio Carvajal, o ex-chefe de inteligência da época do Hugo Chávez, ele delatou praticamente toda a esquerda aqui da América Latina. Entregou o Lula, entregou a Cristina Kirchner, todos esses presidentes da época que eram envolvidos ali até o pescoço com a questão daqueles desvios de recursos da empresa PDVSA, aquela grande petroleira venezuelana que contribuiu aí para todas as eleições aí da América Latina. É um conchavo muito grande ali que foi a delação do Eupólio. E ele está entregando todo mundo ali. E imagina só, o presidente Trump coloca as mãos no Maduro, o Maduro vai abrir o bico com certeza, vai entregar todo mundo aí. Aí o Lula fica fazendo essa mediação aí para não ter esse conflito. A gente entende também que a situação ela é muito mais complexa, ela é muito maior do que é mostrado na grande mídia. E a gente tem que prestar bastante atenção nesses detalhes para não passar nada batido, para a gente fazer as nossas próprias análises, que isso aí vai dar muito o que falar. E o mundo tem que agradecer porque o presidente Trump, ele tá batendo nessa tecla. Ele quer desmontar todo esse esquema aí. E eu acredito que nos próximos dias, nos próximos meses, no máximo, a gente vai ter soluções vindo desse caso aí. Pessoal, então se você gostou desse vídeo, se você gostou desse posicionamento, deixa um comentário aí, ajuda o nosso canal a bater a nossa meta. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí com mais notícias, se Deus quiser.